No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Vai chamar ele? Ah, tá, fica parado. Olá, eu sou a Bela, seja bem-vindo ao Penha Books, o nosso clube do livro. Esse é o nosso segundo episódio, e falando sobre o escritor C.S. Lewis, nós já falamos bastante sobre ele no último episódio. Eu falei, o vídeo, episódio de... Ah, é. Mas eu vou dar mais um resuminho aqui. O C.S. Lewis, ele foi um dos grandes intelectuais do século XX, ele tem mais de 30 livros escritos e mais de 20 publicados, e ele também foi muito conhecido por ser o escritor de As Crônicas de Nárnia. Se você quiser saber mais sobre ele, você pode conferir no nosso último vídeo, que ficou muito legal também. Ficou muito legal, não porque foi feito por mim, confere, vai! Então vamos agora à ficha técnica do livro. Essa aqui é mais uma edição especial da Thomas Nelson Brasil, naquele mesmo estilo de cristianismo puro e simples, capa dura, bem bonito assim. Os desenhos são em alto relevo. Aqui atrás tem um breve resumo. Eu vou ler um pedacinho aqui. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é a correspondência, ao mesmo tempo cômica, séria e original entre um diabo e o seu sobrinho aprendiz, revelando uma personalidade mais espirituosa. Lewis apresenta nesta obra a mais envolvente narrativa já escrita sobre tentações e a superação delas. E agora o livro. Essa edição aqui é a de 2017, mas a primeira lançada foi em 1942. Todos os livros dessa coleção, eles vêm aqui com um breve resumo sobre o autor. Este livro aqui ele dedicou para o Tolkien. Tolkien, que foi escritor de O Hobbit, O Senhor dos Anéis, e era um grande amigo do Lewis. O primeiro capítulo, chamado de livro 1, é dividido em cartas. E cada carta conta uma história diferente. Aqui no prefácio, o autor descreve um pouquinho do porquê que ele escreveu esse livro, como ele teve a ideia. E aqui começa a carta 1, lembrando que são 31 cartas. Eu deixei um trechinho marcado que eu gostei bastante e eu vou ler. A melhor coisa, sempre que possível, é manter o paciente longe de qualquer tentativa séria no sentido de qualquer tipo de oração. Se o paciente for um adulto recentemente convertido ao partido do inimigo, como é o caso do seu homem, a melhor maneira de fazer isso é incentivando-o a se lembrar ou achar que está se lembrando da natureza repetitiva de suas orações na infância. Um de seus poetas, Coleridge, registrou certa vez que não orava mexendo os lábios e pondo-se de joelhos, mas simplesmente preparava o seu espírito para amar e se entregava a uma atitude de súplica. Esse é exatamente o tipo de oração que desejamos. E como carrega uma semelhança superficial com a oração silenciosa, conforme praticada por aqueles que estão em nível bem avançado no serviço prestado ao inimigo, os pacientes espertos e preguiçosos poderão ser apanhados nessa armadilha durante um período bem longo de tempo. No mínimo, poderão ser persuadidos de que a posição do corpo não faz qualquer diferença na sua oração, pois se esquecem constantemente, coisa de que você deve se lembrar sempre, de que são animais e de que qualquer coisa em relação ao seu corpo afetará suas almas. É engraçado ver como os mortais sempre nos acusam de enfiar ideias em suas cabeças. Na verdade, o nosso trabalho mais importante é manter coisas fora delas. Esse trecho que eu li agora, ele é a tônica de todas as cartas. Ele fala sobre como o diabo ensina o seu aprendiz a atrapalhar a vida dos homens na sua conexão com Deus. E o que chama também a atenção nesse livro são os personagens. O Maldanado, que é o personagem principal dessa história, ele é o diabo que ensina seu aprendiz a tentar a humanidade, e ele é como um ministro, como se fosse ali um chefe, que vai ensinar todos os seus aprendizes. Tem também o Vermelindo, que é o sobrinho do Maldanado, e ele está sendo iniciado nessa carreira de demônio, então ele é um aprendiz, e ele está aprendendo como tentar a humanidade, como atrapalhá-los na sua conexão com Deus. Ao longo do livro também é sempre citado um grande inimigo por eles, e esse inimigo é Deus. Então, eles veem todo o reino de Deus e a Jesus Cristo como o grande inimigo deles. Aqui na carta 2 também tem um outro trecho que me chamou bastante atenção. Se eu, sendo o que sou, posso me considerar, em certo sentido, um cristão, porque os diferentes vícios daquelas pessoas sentadas no banco do lado provariam que a sua religião não passa de hipocrisia e de convenção. Esse capítulo também fala sobre o perigo de você focar muito nas pessoas, no banco do lado da igreja, que ele diz. Você focar muito nelas, nos erros delas, e esquecer que elas são pessoas imperfeitas, mas que isso não tira a perfeição de Deus. Porque elas estão ali, elas erram e elas estão ali buscando arrependimento e salvação. Então sempre se focar em Deus e não nas pessoas e nos erros delas. Por que eu recomendo esse livro?
Bom, o livro ele traz uma visão bem cômica e satírica de como o diabo ele tenta as nossas vidas, como ele tenta atrapalhar a nossa caminhada cristã e a nossa conexão com Deus. Ele é um livro fictício, então o narrador não é o C.S. Lewis, tem personagens, o livro tem todo um desenvolvimento, então é muito legal acompanhar essa história e com certeza você vai se identificar com algum acontecimento em alguma das cartas. Então, por isso, eu recomendo o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É uma leitura muito boa. Não perca, não deixe de ler. É pra lá agora. Peraí, mano. Pronto. Pra aquela ali? Lola! Mais baixo, gente, por favor, Lola. Só um minuto, silêncio.